pessoal, hoje tem aqui tanto o pessoal do blockchain, do Liber, quanto o Gabriel da Ligari. Como a gente conversou, tanto eu, Bernardo, o Gabriel antes, a gente quer firmar uma colaboração entre as entidades, poder expandir, mostrar para o INSPER que a gente não tem só o InFinance, o Asset e a Junior. A gente quer poder colaborar e melhorar como um conjunto. E hoje a gente vai debater com o professor Miller e o Hugo sobre criptoativos e instituições, como elas impactam, e uma breve apresentação de ambos. O professor Miller dá aula, inclusive, sobre histórias das instituições do capitalismo. Ele é doutor em História Econômica, mestre em Economia e bacharel em História. O cara tem professor de História das instituições do capitalismo aqui no INSPER, como eu disse, tem ampla experiência no ensino básico e superior e atua como palestrante em temas ligados à história, educação, ética e o contexto nacional e internacional. E para acompanhar ele, o Hugo, que é empreendedor e fundador do Tools for the Commons, iniciativa voltada para criações de estruturas digitais descentralizadas para comunidades. Também foi fundador e CEO da fintech A55, especializada em crédito para empresas e possui receita tanto no Brasil quanto no México. E ele atua na intersecção de tecnologia, finanças e desenvolvimento sustentável. Vamos ver. Bom, acho que o que me trouxe aqui hoje minha área de atuação é essa interseção entre a internet e as instituições. Então, o que me cativa e acho que falando presente, futuro e passado das instituições, como os grandes saltos tecnológicos impactam a realidade das instituições, ou até o contrário. Então, é o ovo e galinha. Às vezes eu me pergunto se é porque tem aquele social singular e aí com o social singular e a civilização ela basicamente remolda suas instituições e seus pactos colaborativos, ou então se é o contrário, se é cada vez que tem grandes mudanças tecnológicas a gente tem uma mudança institucional e tem uma mudança social como causa e consequência, mas acho que os dois levam à mesma conclusão, que basicamente ou tem um salto tecnológico e depois as instituições elas mudam, o tipo de contrato social e pactos colaborativo acaba sendo reformulado, ou o contrário, mas os dois, é muito difícil que por muito tempo uma instituição ela fique estruturada e sustentando algum tipo de contrato social e pacto colaborativo quando a realidade tecnológica descola muito. Então, só que não são duas curvas que andam exatamente casadas. E nosso mundo hoje é muito interessante porque a gente tem conceitos sociais da Idade Média, a gente tem instituições que têm mais ou menos 300 anos, que são da Westfália, e a gente tem tecnologias do poder dos deuses hoje. Então, essa discrepância ela me interessa muito. Eu empreendo num movimento chamado Network States, que é o que, ao meu ver, vão ser as estruturas institucionais das civilizações pós-digitais. E o que é muito interessante é ver como que essa transição da civilização industrial e pós-industrial vai funcionar de um ponto de vista institucional e de um ponto de vista das instituições. Então, minha leitura histórica e tentando extrapolar isso para o futuro, que a gente deve, e aí vou falar muito do Ocidente, principalmente nesse momento, e não é para descartar outras civilizações, mas como hoje não tem mais terra nullius no mundo, terra nullius, e que 100% dos espaços da Terra eles têm um Estado-nação em cima, e que todos os Estados-nações eles foram constituídos aproximadamente com o mesmo playbook e porque basicamente Montesquieu, Rousseau e mais ou menos todos seguem um certo estado de direito, pode ser autoritário, pode ser democrático, mas o playbook geralmente é o mesmo. Então, e esse mundo ele foi uma exportação do Ocidente. Então eu vou focar muito na história do Ocidente e que eu acho que não vai ser muito o futuro, mas pelo menos o presente. Então a gente teve muitas ondas de
grandes mudanças tecnológicas, e tudo começou basicamente com grandes estruturas civilizacionais que eram muito centralizadas com os impérios. A gente teve o Império Romano, e isso tudo teve a ver com mudança nos meios de comunicação. E o que permitiu os impérios, principalmente o Império Romano, é a partir da escritura, os scribes. Então, é o que permitiu muito a expansão do Islã, é o que permitiu a expansão também do cristianismo, que tinham estruturas de meios de comunicação via sistemas de escribanos, não, muito bem estruturadas para difundir o conhecimento, e muito melhor estruturados do que, por exemplo, no Egito, pré-Islã principalmente, muito mais estruturado do que os meios de comunicação maias, incas, etc. Então, eles tiveram um poder de divulgação das ideias muito maior. E depois vieram as fortalezas. Então, a construção das fortalezas e essa tendência à descentralização, a criação de micro-nodes, micro-cidades protegidas por fortalezas, ela criou uma grande descentralização da civilização. E geralmente, quando a gente tem grandes tecnologias defensivas, a gente tem estruturas civilizacionais muito mais defensivas, muito mais descentralizadas. A gente viu isso muito entre os impérios e o feudalismo. No feudalismo, se vocês visitam a Europa, se vocês visitam principalmente a França, vocês vão ver um monte de castelos, e cada castelo era efetivamente uma cidade-estado. E aí eles conseguiam negociar muito bem o contrato social. Então era só andar 30 quilômetros, você ia achar outro castelo, outro contrato social, outras regras do jogo, e aí eles conseguiam reconfigurar o contrato social. Então tinha milhares de micro-cidades-estados, e dentro disso teve alguns arranjos comerciais entre uma unidade para outra. E daí vieram as monarquias, e monarquia e Estado-nação, eles têm o exato mesmo playbook tecnológico. Então são geralmente o que chamam de maps, printers and guns. Então a impressora, Gutenberg foi absolutamente fundamental para essa mudança institucional, que foi a capacidade de divulgar ideias a partir da impressora extremamente poderosa. E é nesse momento, aliás, que até a própria igreja ela começou a se separar entre os protestantes e os católicos, e os protestantes eles começaram a dominar muito o playbook institucional do Estado-nação moderno a partir do Tratado da Westfália, e depois o aumento da institucionalização da printing press, que eles conseguiram descentralizar os meios de comunicação, porque tinha várias famílias que conseguiam imprimir em casa, e porque eram as primeiras fábricas de impressão de Bíblias. E eles começaram a reescrever a Bíblia e a se reapropriar a própria história de Deus. Então, e daí nasceu as igrejas evangélicas, nasceu o protestantismo, e nasceu o Estado mais consolidado com o mesmo tipo de tecnologia. E ao mesmo tempo teve o gunpowder, então teve armas substancialmente mais poderosas, que tinham o poder de matar muita gente, então fuzis, etc. As guerras antigas eram mais com espadas. E quando tecnicamente saímos das espadas para pistolas, para fuzis, o tipo de guerra mudou bastante. Então, ao mesmo tempo, a gente tinha uma capacidade de matar extremamente mais poderosa do que as espadas. Ao mesmo tempo, a gente teve meios de comunicação muito mais poderosos com a printing press, e ao mesmo tempo o controle territorial e o conhecimento dos mapas. Então, entendendo que a Terra era redonda, começando a ter mapas muito mais precisos, criou a base das monarquias e do Estado-nação tradicional, que na verdade só trocou o rei como presidente, mas é exatamente o mesmo playbook estrutural, quando a gente olha isso numa ótica de civilização. E o que me interessa bastante é que esse ciclo ele recentralizou muito o poder em relação ao feudalismo. E hoje acho que a gente está no pico da centralização do poder. E aí o que é muito interessante é quando a gente olha a blockchain,
a gente reconfigura completamente esse playbook de maps, printers and guns para software crypto e smart contract. Então a gente consegue se comunicar via internet, que é uma tecnologia muito mais poderosa do que a printing press. A gente consegue ter uma tecnologia defensiva com a criptografia e esconder ativos dentro de redes criptografadas, que é tão poderoso quanto as fortalezas que protegem os ativos dessas microcivilizações. E para executar isso, a gente tinha nos últimos 300 anos o medo de morrer, com até hoje em dia policiais armados na rua, a gente não comete crime porque a gente não quer ir para a cadeia, a gente não quer levar um tiro, que é basicamente a conexão entre o contrato social e a execução do contrato social, que é basicamente um tiro ou a força para prender os ativos. E hoje tem software e tem smart contracts que conseguem executar um contrato social dentro de uma rede programável, criptografada, conectada com a internet. Então, o meu entendimento é que a gente está num momento de mudança civilizacional e mudança institucional absolutamente radical, do tipo mudança das fortalezas para as monarquias. E quando a gente tem tecnologias defensivas, essa nova onda de tecnologia é defensiva da internet, da criptografia, a gente tende a ter muito mais descentralização da sociedade e ter núcleos muito menores que conseguem reorganizar os sistemas de valores e os sistemas de informação. Então, acho que minha introdução a esse tema é dar esse panorama. Não sou especialista da história das instituições, mas é minha leitura dessas grandes mudanças, e eu acho que a gente vai ter uma criação não mais de 5, 10 ou 20, mas de centenas de milhares de países nos próximos anos e décadas, que vão ter características muito diferentes dos países que a gente tem hoje. Então, acho que a gente vai ter algo do tipo PayPal, Bitcoin, Nubank para os países, ou seja, as instituições diplomaticamente organizadas e reconhecidas, da mesma forma que a gente teve isso com as instituições financeiras, que é o mundo de um governo. Então, acho que isso são minhas considerações, e qualquer troca, ideia, crítica, sugestão nessa linha, eu converso com prazer. Poxa, a analogia é boa. Entender duas pelo que eu estou entendendo, o seu grande mapa assim, história, tem dois movimentos, né, quer dizer, de expansão e contração, né, quer dizer, descentraliza, centraliza, descentraliza, centraliza. Então, o Império Romano, o feudalismo, aí no meio do caminho as monarquias que recentralizam o poder, de alguma maneira tem uma resposta a isso mais contemporâneo para descentralizar de novo, né? Até que ponto vai descentralizar um pouco mais, né? Enfim, acho que é bem interessante. O outro movimento que eu identifico que você está falando, que parece muito legal, é que alguns elementos que fazem parte desse movimento maior de centralização e descentralização, alguns elementos andam em velocidades diferentes, né? Que você tem coisa mais rápida, então a tecnologia é mais rápida do que a ética, por exemplo. Então, você começou falando disso, né? Vira meio ovo ou galinha, a gente não sabe se é a mudança tecnológica que de alguma maneira nos inspira a mudar institucionalmente, ou se é o contrário, a mudança institucional é que dispara algum processo de desenvolvimento tecnológico ou de mudança tecnológica. Uma coisa alimenta a outra, de alguma maneira. Mas, enfim, pegando carona do que você está falando, então, muito legal. Eu não sei, quer dizer, num determinado momento, você associa ali a formação das monarquias e do Estado moderno, de alguma maneira falando o mesmo playbook, né? Quer dizer, eles estão atuando mais ou menos sobre as mesmas bases, assim. Uma das características dessa centralização em relação ao que era o mundo feudal, descentralização ao que era em relação ao mundo do Império Romano, ou dos impérios antigos. Então, ele é uma centralização intermediária, né? Quer dizer, o Estado Nacional é uma centralização intermediária, dado que o mundo feudal era mais descentralizado, mas o mundo anterior ao mundo feudal, o mundo dos impérios, era mais centralizado.
Então você tem no meio do caminho a organização desses Estados modernos no que diz respeito a esse movimento de centralização e descentralização. E um dos elementos de achar um ponto, porque para achar um ponto certo dessa centralização intermediária, que são os Estados modernos, um dos elementos é a moeda. Quer dizer, definir uma moeda que não fosse tão pequena, no sentido do alcance dela ser tão pequeno, a ponto de ser, abre aspas, feudal, mas não ser, o alcance não ser tão grande a ponto de ser um império. Quer dizer, é um pouco, fazendo analogia, como você fez a analogia histórica, um pouco a discussão pós-Segunda Guerra Mundial, o quanto que o dólar era de fato a moeda mundial. Quer dizer, há uma moeda mundial que organiza as nossas contas e as nossas transações, que é a moeda do líder, né, quer dizer, a moeda dos Estados Unidos, dólar, mas ao mesmo tempo há uma espécie de preservação nacional das suas moedas próprias em nome de uma certa soberania do Estado, de cada Estado moderno fazer a sua própria moeda, embora todos eles reconheçam que há uma relação entre a sua moeda local ou nacional com uma moeda maior, que seria, no caso da pós-Segunda Guerra, o dólar. Então, a moeda é um troço importante para entender qual é o limite desse movimento de centralização e descentralização. E, de alguma maneira, nós nos acostumamos, porque isso é uma construção histórica, nós somos pets dependents, né? Quer dizer, quem for não sabe disso, nós somos dependentes da trajetória histórica, então a gente se acostuma com uma certa institucionalidade que é construída antes de nós, né? E a gente atua nessa institucionalidade, embora a gente possa mudá-la, mas a gente atua parcialmente numa institucionalidade que foi criada antes de nós, né? Então nós somos pets dependents, e essa institucionalidade, portanto, definiu que a moeda era um elemento de soberania do Estado Nacional, assim como o Exército. Então, moeda e exército, de alguma maneira, eles são similares naquilo que simbolicamente eles representam, que é o limite, não só para a descentralização, para que a gente não seja feudal, mas ao mesmo tempo no limite para a centralização, que a gente não seja só imperial, né, que a gente não tenha só o império, que a gente garanta, portanto, uma unidade autônoma, que é o Estado moderno, fundamentado e representado pela sua moeda e pelo seu exército. Então as moedas cabem mais ou menos nesse mundo, né? Um dos problemas, e aí também pegando carona um pouco nesse movimento que você está fazendo, de novo, muito interessante esse movimento, é que como a moeda tem essa representação, quer dizer, né, simbolicamente a representação da soberania de um Estado moderno, ela é controlada, o seu movimento é controlado pelo Estado moderno. Quer dizer, o que eu estou tentando falar é que ele tem, portanto, dois braços diferentes, ele tem duas perspectivas diferentes em relação à moeda, né? Quer dizer, a moeda, tudo bem, ela tem uma lógica, ela racionaliza o mercado, né? Quer dizer, ela racionaliza a troca. Então, aquela velha questão da função da moeda, ela é meio de troca, ela é unidade de conta, ela é reserva, ok. Quer dizer, ela tem objetivamente, ela tem uma função de uma certa racionalização das trocas, seja dentro daquele país, e aí é controlado pela soberania do Estado de fazer e controlar a sua própria moeda, ou entre os países, porque você reconhece o Estado. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando alguém de fora faz um negócio com você, ele não reconhece você, ele reconhece a moeda que o seu Estado faz. Tem duas dimensões de reconhecimento do cara que está comprando algum produto seu ou que está trocando alguma coisa contigo. Quer dizer, ele reconhece você, evidentemente, como agente, estou sendo radical quando eu falo que ele não reconhece você, mas ele confia, de alguma maneira, no negócio que ele está estabelecendo com você, porque ele reconhece o Estado Nacional que, de alguma maneira, fez aquela moeda que você usa. Por isso que as relações maiores são feitas normalmente, ou pelo menos as mais formais, são feitas entre os Estados, porque são eles que, de alguma maneira, legitimam a posição dos seus indivíduos, dos seus cidadãos, na hora que eles vão para o mercado, embora o mercado possa ser aberto, mas na hora que esse cidadão vá para o mercado aberto. Então ele é legitimado, de alguma maneira, por um símbolo que ele tem, que é a moeda que ele usa, e esse símbolo não é feito por ele, é feito pelo Estado. E, portanto, é o Estado que dá a legitimidade para ele poder atuar naquilo. Quer dizer, se eu fizer a minha própria moeda em casa, dificilmente eu serei reconhecido como alguém apto para fazer um câmbio no aeroporto ou trocar a minha moeda no aeroporto, quando eu chegar no outro país. Quer dizer, o outro país só aceita porque o meu governo, o meu Estado emitiu aquela moeda. Então tem uma associação histórica entre essas duas coisas que vai formular, de algum modo, a institucionalidade que a gente entende ser a institucionalidade moderna. Enfim, o problema é que um dos problemas
é que isso, de alguma maneira, dá ao Estado, essa unidade que é o Estado, é um poder muito grande sobre a velocidade que as coisas acontecem. Então o Estado determina, porque ele controla esses elementos da soberania, que você depende dele para poder fazer negócio, né, para poder ser reconhecido como um agente do mercado, ele controla, por isso, a velocidade que isso acontece. E as tecnologias novas, de alguma maneira, elas possibilitam que nós tenhamos mais velocidade para fazer esse negócio do que o Estado é capaz de controlar na sua soberania, naquilo que é soberania do Estado. Por isso que há um choque entre essas coisas. Porque aí os agentes passam a reivindicar uma nova institucionalidade que reconheça, a partir do reconhecimento que o Estado deveria ter, nesse caso, de que as tecnologias que nos são oferecidas, que estão disponíveis para nós, elas nos dão muito mais velocidade do que o Estado é capaz de acompanhar, do que o Estado é capaz de se movimentar naquele tamanho que ele tem, naquela estrutura que ele tem, que ele não é capaz de se movimentar na mesma velocidade que eu preciso ou que eu posso. Eu posso me movimentar mais rápido do que o Estado, dada a tecnologia que eu tenho. Mas eu não posso efetivamente fazer isso porque o Estado continua controlando uma série de coisas que me dão legitimidade como jogador, que me dão legitimidade, que me dão reconhecimento como participante desse mercado, dessa sociedade. E, portanto, aí eu tenho um conflito. Aí a sociedade pressiona. É o que, de alguma maneira, o Moisés Naim, que é um autor interessante pra caramba, escreveu um livro chamado O Fim do Poder. Quer dizer, esse poder estruturado a partir dessa institucionalidade que nós organizamos a partir do Estado, nós reconhecemos no Estado, ele está em crise. Ele está em crise porque os indivíduos têm mais autonomia dada a tecnologia ou dado o acesso que os indivíduos de maneira pulverizada conseguem ter. E aí os indivíduos buscam, portanto, de maneira mais veloz, efetivar essa possibilidade que ele tem, né, como acho que está claro a partir do que eu estou falando, nessa perspectiva. Então isso cria um embate. De alguma maneira, as moedas virtuais, as primeiras propostas mais contemporâneas de moeda virtual, elas remontam, elas se relacionam com uma perspectiva de questionamento desse poder do Estado. Quer dizer, a moeda virtual ela aparece para isso, quer dizer, para que nós tenhamos no mercado um acesso mais ágil e mais definido por outros participantes que não o Estado e que, portanto, de alguma maneira, visto pelo Estado, é uma quebra da sua soberania. É muito curioso, as primeiras manifestações, de novo, contemporâneas, as primeiras tentativas de criar esse tipo de moeda, elas vêm de movimentos anarquistas, né? Que de alguma maneira vão se encontrar em algum momento com movimentos mais que a gente associaria aos libertários. Tem um cara importante que é um pouco um filósofo que, não que fala de moeda virtual, mas que entende um pouco esse processo lá nos anos 70, nos anos 80, que identifica então de maneira precoce que haveria um conflito possível entre, né, a velocidade que o Estado consegue manter a sua soberania e a velocidade que nós temos de questionar essa soberania do Estado a partir da tecnologia que nós temos, né, do poder dos indivíduos e não do poder do Estado, que é o Nozick. O Nozick, lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80, ele é entendido como um anarquista. A princípio, os primeiros trabalhos dele são anarquistas, assim, e ele não é propriamente um anarquista, ele está mais para um libertário do que para um anarquista. O Nozick, que é um filósofo de Harvard, enfim, é um cara que tinha bastante espaço acadêmico e escrevia sobre isso, né, sobre a questão dessa perspectiva do indivíduo rompendo com esse poder do Estado, né. Ele tem uma metáfora bastante agressiva, o Nozick. Ele fala que o Estado, de alguma maneira, cria uma realidade que não é a vida sensível das pessoas, no sentido, não é o que as pessoas estão vivendo na sua sensibilidade cotidiana, e não é o que as pessoas estão vivendo, é uma realidade que o Estado cria, né? E depois ele vai ser a inspiração do Matrix, do filme, né? Quer dizer, é uma realidade sobre nós que impede que nós tenhamos contato cotidiano com aquilo que de fato nos é próprio, assim, aquilo que de fato regula ou faz a nossa vida acontecer no cotidiano. Depois, como eu disse, vai dar a inspiração lá para o filme Matrix. Enfim, então nós temos esse conflito. O problema disso, ou um dos problemas, tem vários, é que o avanço dessa ideia, evidentemente, cria uma reação do Estado.
Então o Estado reage, porque ele entende que isso é uma quebra de soberania dele. E aí tá, quer dizer, quando o Estado reage, ele usa as outras forças que ele tem. E é bastante razoável que, se isso é um jogo de forças, né, se eu estou entendendo isso como um jogo de forças que de alguma maneira questiona essa legitimidade do Estado, que aqueles que estão enfrentando o Estado também usam aquilo que lhe é peculiar, ou que lhe cabe, ou que lhe é acessível, para enfrentar o Estado, ou para de alguma maneira reforçar essa perspectiva. E o Estado vai responder. Quando o Estado responde, ele responde usando uma institucionalidade que tem 500 anos, que é o Westfália, talvez até um pouco antes do Westfália. O Westfália lá em 1640, mais ou menos, 1648, e um pouco antes da formação das monarquias nacionais. E qual é a institucionalidade do Estado que ele usa para responder? Ele tem outras duas. Na verdade, ele tem uma grande e que dentro dessa grande cabem outras coisas. Ele tem a lei. Então, o Estado vai usar a lei para aplicar isso. Quer dizer, essa é a maneira que ele tem como responder. Ele responde usando a lei. E o que está dentro da lei? Quer dizer, quais são os elementos mais práticos dentro dessa generalidade que é a lei? Ele tem um imposto, ele cobra imposto, ele tem, de alguma maneira, legitimidade para fazer isso, e ele tem a força física, ele tem da arma de fogo, ele tem o exército. Nós não temos. Então, de alguma maneira, ele tem dois elementos que impõem, ou que, de alguma maneira, nos ameaça, quando nós o questionamos na sua soberania de fazer uma moeda que é mais lenta do que a gente é capaz de fazer, dada a tecnologia que a gente tem. E quando ele faz isso, é razoável também expor, e isso acontece muitas vezes, que aqueles que estão questionando, portanto, essa soberania do Estado, usem coisas que, de alguma maneira, driblem ou enfrentem os outros elementos do Estado. E aí, nesse sentido, o problema deixou de ser o problema da moeda, da soberania da moeda, da velocidade de circulação dessa moeda, do controle que o Estado tem versus o empoderamento dos indivíduos, que vão usar isso de maneira mais descentralizada, mas passa a ser um problema que envolve sonegação de impostos, envolve leis, envolve, portanto, atuações fora da lei, envolve o uso da força física. E, portanto, nesse sentido, como essas coisas não estão legitimadas, ou seja, moralmente você está menos legitimado a defender o uso da força física fora do poder do Estado do que você defender o uso de moeda virtual. Quer dizer, é mais razoável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, você defender que o Estado tem que nos deixar usar uma moeda que não tem o controle dele, que não é a soberania dele, fazer isso, do que você defender que você pode ter o seu próprio exército. É claro que moralmente a gente está muito menos preparado para definir que você usa o seu próprio exército, ou que você cria a sua própria lei definindo qual é o seu crime, ou se isso é crime ou não é. Isso é o Estado que define. Por isso que faz muito sentido quando você pega essa história e projeta para os próximos momentos algum tipo de criação de Estados menores. Que você tem um movimento, portanto, de defesa de criação de Estados menores num processo de quase feudalização. Agora, essa feudalização hoje, ela vem acompanhada, portanto, se é uma tendência, a gente pode enxergar essa tendência, embora eu acho que tem uma força contraditória, quer dizer, tem a ascensão da China. A China é o contrário disso, a China é o império, a China não é a feudalização, a China é o império, né? Quer dizer, no mundo ocidental a gente pode estar vendo, de alguma maneira, uma dificuldade dos americanos de manterem uma certa unidade que foi dada por eles, e que de alguma maneira estimula que a gente tenha uma fragmentação na construção de pequenas institucionalidades, pequenas unidades institucionais, que a gente está chamando, que você chamou de microestados, alguma coisa parecida com essa. Por outro lado, uma das coisas que viabiliza, ou que precipita esse enfraquecimento de uma certa unidade e, portanto, uma fragmentação no mundo do Ocidente, é a própria presença da China. E a presença da China é de centralização, é de império. Portanto, acho que as duas forças, de alguma maneira, estão medindo o poder, né, nesse mundo de hoje. Sim. Mas, de qualquer modo, o Estado consegue responder a isso com certa legitimidade, falando, olha, aqueles que, ou o risco que eu tenho de perder a minha dimensão de poder e de soberania, que está envolvido com moeda, e que, portanto, resultaria não só em micro-institucionalidades, em separação ou criação de microestados, mas também na possibilidade
dada a tecnologia que nós temos, de um uso de moeda que não é feito pelo Estado, que não é controlado pelo Estado, ou a velocidade não é dada pelo Estado, porque o importante aqui é a velocidade, né? É muito importante o dado da velocidade. Quando o Estado faz isso, ele fala, quem está fazendo isso é um cara que quer ter exército particular, é um cara que está fora da lei, é um cara que usa isso para fazer atividades fora da lei. E aí, quando o Estado responde a isso, porque a lei é dele, e por isso ele considera aquilo fora da lei, porque a lei é dele, quando o Estado fala isso, ele de alguma maneira se legitima. Porque de fato esse tipo de coisa é usado para fazer lavagem de dinheiro, pirâmide, coisa fora da lei. E aí ele legitima a posição dele, certo? Ele legitima a posição dele. Por isso que me chama a atenção quando um Estado, tem um Estado centro-americano que começou a usar oficialmente moeda virtual, é o Salvador. É o Salvador. Bahamas também criou a própria. Criou a própria moeda, está caminhando um pouco nisso. Alguns outros países estão aceitando parcialmente o uso disso. Quer dizer, tem alguma, a gente está falando, né, tem alguma legislação que vem sendo discutida em alguns países sobre essa possibilidade. El Salvador talvez tenha sido um caso mais exemplar, né, em certa medida, porque oficializou o uso da moeda e tal. Mas quando ele faz isso, ao mesmo tempo que uma, abre aspas, vitória dessa perspectiva de você ter uma moeda fora daquela tradicional que o Estado faz, e portanto uma vitória nesse movimento que eu estou tentando historicamente, você está de alguma maneira me dando ajuda aí para, né, localizar isso historicamente, que seriam as moedas virtuais, enfim, dada por essa velocidade ou por essa tecnologia, mas ao mesmo tempo o Estado está usando a força dele para domesticar isso. Ele está botando isso dentro da lei. Ele está dizendo, não, então eu vou fazer uma lei que legitima isso, ou que autoriza isso, ele pôs dentro da lei. Então, acho que é um jogo de empurras, um jogo de força que esses dois lados estão fazendo de alguma maneira. Para eu terminar aqui no comentário inicial também, nesse sentido, há uma relação, portanto, desse tema com outras questões, que sejam relacionadas a uso de tecnologia para atividades fora da lei, que é definida pelo Estado, seja o uso de força física ou de coisas relacionadas ao uso da violência que escapam ao poder do Estado, mas todas elas são viabilizadas de alguma maneira pela tecnologia. E aí você cria, portanto, um ambiente que usa a tecnologia para isso, que é o mesmo espaço que a tecnologia criou para desenvolver essas moedas, por exemplo. Você cria um espaço para discutir, ou para posicionar, ou para fazer funcionar a própria construção ética daquilo que seria o pacto social. E aí, portanto, essa associação pode, entre a tecnologia, a construção de um fórum novo, dado por essa tecnologia, da discussão sobre eticamente, qual é o pacto social nosso, que vem acompanhado de moeda virtual, que vem acompanhado, portanto, do empoderamento do indivíduo, fim do poder do Estado, fim do poder tradicional, isso cria um conjunto maior, né? Quer dizer, cria um conjunto muito maior de coisas assim, que estão de alguma maneira nos parametrizando, estão dando os parâmetros da nossa atuação. Por isso que, embora tenha uma separação na minha cabeça entre o que esse autor que eu vou citar está teorizando e o modo como ele imagina que essa teoria vai ser usada, né? Quer dizer, como ele está prevendo o futuro, certo? Eu acho que ele está enganado no modo como ele prevê o futuro. Eu não apostaria naquilo que ele está apostando, mas entendo um pouco o modo como ele está usando o que ele está vendo para criar esse conceito, que é o tecnofeudalismo, que é o grego lá, esqueço o nome dele, mas o economista grego foi o ministro das finanças lá, para você. Ele tem um nome grego e é difícil para a gente, eu nunca lembro o nome dele, mas ele é um autor, um teórico importante, ele foi ministro da Fazenda na Grécia. Eu acho que ele está prevendo mal, porque ele acha que isso é de alguma maneira a ruptura do capitalismo como nós entendemos, e ele aposta numa lógica feudal. Acho que ele está apostando errado, eu não apostaria no que ele está apostando nesse sentido. Eu não acho que é o problema do capitalismo, mas eu entendo como ele pensa esse tecnofeudalismo a partir de um reequilíbrio entre essas duas grandes forças da modernidade, conosco agora indivíduos empoderados por essa tecnologia e com capacidade de dar mais velocidade às nossas transações, portanto questionando a própria legitimidade do Estado de controlar isso. Basicamente essa é a minha primeira questão.
acho que a gente Fica à pode vontade. Abrir agora para vocês dois fazerem perguntas, se vocês quiserem, entre vocês, e a plateia também quiser fazer pergunta. A ordem que vocês quiserem. Mas o microfone pode ficar aí, eu Boa. acho. Pô, vai lá. Fica à vontade. Então, alguns comentários sobre o tecnofeudalismo. Esse livro é super interessante. Então, na verdade, a leitura do autor é o fim do capitalismo, do capitalismo de livre mercado, de livre concorrência, porque ele compara muito isso ao sistema feudal pelo sistema de aluguel, basicamente. Então, ao invés de competir por mercado, ao invés de competir por segmentos de mercado de clientes que você consegue tirar de um lugar pelo outro com base numa dinâmica de produto e de preços, ele prevê o fim do capitalismo a partir dessa transição do que ele chama de capital em nuvem, de cloud capital, onde acaba sendo um sistema rentista, fechado, centralizado, plataformizado, onde tudo vira rentista. Então, você começa sempre a pagar um aluguel para a Amazon, você paga um aluguel para a Google, você paga um aluguel para tudo, para os meios de comunicação, saúde, educação, público. Então, é por isso que ele faz essa analogia, e isso é super interessante para o tema que me interessa bastante, que é a tecnopolítica. Então, eu estudei geopolítica, mas a geopolítica está morta, não existe mais. A partir de agora, a gente vai ter que estudar tecnopolítica. E estava 10 dias atrás em Moscou, numa reunião de BRICS+, para construir o novo sistema mundial dos BRICS, dos sistemas econômicos. E lá na Rússia eles têm mestrados e PhDs de tecnopolítica, eles são absolutamente prontos para esse novo jogo de poder e para os novos arranjos socioeconômicos. E isso me leva diretamente ao que a gente está construindo, que são essas zonas econômicas digitais, entendendo a internet não efetivamente como uma tecnologia, mas como um território. Então, quando a gente pensa na governança do mundo mais físico, a gente tem geralmente leis do mundo físico, então do mundo territorial, dos mapas. E quando a gente mostra um mapa, a gente, independente de ser igual ao Lula, de um lado e do outro, ainda é um pedaço de terra. Mas tem, por exemplo, você tem um espaço marítimo e você tem um espaço aéreo, onde você tem leis diferentes. Então, o que a gente se propõe a fazer é definir a internet como um território. E além da moeda, o Estado ele sempre quer, quer ser soberano sobre todo e qualquer tipo de espaço. Por isso que tem pouquíssimas águas internacionais, a maior parte das águas são nacionais, tem os espaços aéreos. Os americanos botaram até uma bandeira na Lua, então tem muito isso aí de dominar os espaços. E a gente mostra que a internet é um território, porque na prática tem interações sociais que acontecem lá, tem interações econômicas que acontecem lá, tem o próprio metaverso. A gente mostra, e nosso argumento de venda para criar essas zonas é que precisa existir uma soberania desse território, e que os instrumentos de soberania que foram desenvolvidos pelos Estados-nações até agora, que são mapas, pintos e guns, eles são completamente irrelevantes para viver nessa civilização pós-digital e para governar esse território que é a internet. Então, minha primeira experiência com isso foi com a Samia e a presidente da Tanzânia. A gente fez uma reunião com ela, com o Conselho de Segurança da Tanzânia, e aí a gente falou para ela: Samia, você não tem internet. Eu falei: mas como assim? Óbvio que tem internet, eu estou recebendo no WhatsApp, eu estou aqui. Não, você tem um cabo longo que te conecta com uma internet americana. A gente começou a abrir um pouco a estrutura da internet entre o storage, o compute, o network. E a gente mostrou todas as dependências, que os dados estão em data centers na Virgínia, que o poder computacional, até para fazer um call de Zoom em Dar es Salaam, basicamente passa por um poder de roaming e por uma conectividade em rede que também vai ou na Alemanha ou nos Estados Unidos.
E isso é uma forma, já é um tipo de tecnofeudalismo, quando a gente pensa nessas estruturas de dados, de conteúdos, de conectividade. Então é tão importante quanto controlar a moeda, quanto controlar a narrativa, o jornal. E toda a força de lei ela passa pela printing press, pelo jornal nacional, então tudo o papel, principalmente nos países latinos. Né? E então acho que isso são considerações importantes e eu acho que realmente, independente de ter microestados, estados em rede ou estados nacionais, eu acho que essa questão da soberania da internet ela é fundamental. O Brasil apenas tem 2% de soberania digital e que está contida dentro dos 13% de soberania do setor bancário que tem lei de soberania digital. E fora isso, 99,99% do Estado brasileiro depende de tecnologias americanas para o armazenamento de dados e o poder computacional. Então, e isso é o Brasil, que está top 10 dos PIBs e que é um país extremamente desenvolvido em termos de infras digitais nacionais. Então, assinando o Cloud Act, por exemplo, com uma ordem executiva, o Trump poderia apagar a internet inteira do mundo, menos da China, que tem uma internet soberana, efetivamente. E, então, trabalhando também com alguns planos nacionais para ter mais soberania nacional, mas isso para mim é a nova tecnopolítica. A gente não consegue pensar em novas moedas, em novos arranjos sociais, em novas infras de organização social sem essa questão de soberania digital. A própria... Quem quer começar a fazer uma pergunta? Faz aí. Acabou de chegar. Michel. Professor, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem, obrigado pela apresentação. Professor, eu tenho uma pergunta mais direcionada para o senhor, para você responder melhor. Eu recordo muito bem as disciplinas que a gente teve ali de história do capitalismo, da história dos Estados modernos, origem do dinheiro mesmo, padrão ouro, padrão dólar, padrão ouro-dólar. Eu queria entender qual é a visão do senhor do futuro, se a gente remontar toda essa origem do dinheiro, do lastro, para um futuro que o dinheiro não tem mais lastro, cada vez mais a gente só aumenta o valor nominal do dinheiro, a gente não tem mais valor real, as pessoas não conseguem mais comprar nada, o dinheiro cada vez vale menos, e a gente tem em paralelo esse mundo de criptomoedas surgindo, que aí, na minha opinião, isso é outra história, mas você tem o Bitcoin como, claro, moeda como o seu próprio padrão e as outras mais ali seguindo a tendência. Eu queria entender como o senhor enxerga o futuro para isso, ou mais ou menos como que a gente pode fazer uma conexão entre isso e o surgimento do padrão ouro do ano passado. O que o senhor quiser responder? Poxa, é difícil, não sei exatamente o que vai acontecer, não sei, claro. Mas acho que tem uma ligação com o que ele estava falando, né? Por que eu aposto, ou por que eu não apostaria no futuro? Por que eu não apostaria numa quebra de uma certa ordem capitalista, como diz lá o autor grego, na lógica do técnico-feudalismo? Que eu acho que a gente é capaz de criar essas redes. E ele falou uma coisa muito legal, quer dizer, de novo, o Estado vai tentar se apoderar disso. O Estado vai tentar, de alguma maneira, botar o pé dele nisso. Ele tem, embora eu entenda que tem elementos desse Estado que são antigos para dar conta, defasados para dar conta desse espaço que é a internet, que é esse outro mundo, esse outro espaço, mas ele consegue ter relação entre um e outro. Quer dizer, de novo, um anda mais rápido do que o outro, mas não significa que eles não se encontram. Então eu acho que o Estado vai usar as suas ferramentas para se posicionar nesse mundo. O próprio término da fala dele foi, né, quer dizer, o Brasil tem 2% da sua soberania digital, sei lá, da sua autonomia. Então a gente continua pensando no Estado brasileiro, ou na definição antiga do Estado brasileiro. Então eu não acho que o futuro é tão diferente assim nesse sentido, porque o Estado reage. Embora ele reaja de maneira lenta, usando ferramentas antigas, mas ele reage. E na hora que ele reage, ele equilibra um pouco esse jogo, né? Então ele tende a achar, portanto, qual é o papel dele nesse outro mundo. Primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu acho que a gente vai criar redes. Vai ser mais difícil fazer essa separação, acho que a gente vai criar redes.
Agora, e aí, portanto, nós teremos um mercado nesse outro mundo a partir de redes que vão ter bolinhas maiores, bolinhas menores, a partir do que ele está chamando de autonomia e tal. Acho que nesse caso do Brasil, sendo bastante específico, o Brasil tem um apelo grande, porque isso exige muita energia, e a gente tem um problema de energia para fazer tudo isso, e o Brasil talvez seja uma boa alternativa por conta da sua capacidade energética. Bom, dito isso, a sua comparação mais longa, assim, maior, mais estrutural, eu não sei se a gente não tem... É claro que depois de 71, a moeda ficou mais volátil, porque a gente quebrou a coisa do lastro. E aí a moeda que antes era uma coisa menos abstrata passa a ser cada vez mais abstrata, porque ela se afasta cada vez mais do que seria o mundo real. Até que a gente consiga dar um lastro no mundo virtual para essa moeda que também, de alguma maneira, vai ser virtual, ou é virtual. Mas, por outro lado, a gente tem uma economia real, assim, uma economia concreta que sustenta. Assim. A gente tem ganhos de produtividade, a gente tem criação de riqueza. O que muda é o lugar dessa riqueza na nossa composição, entendeu? Então, quando você fala, está mais caro comprar moeda, hoje compra menos coisa, está mais caro comprar algumas coisas, outras não. O acesso à informação não é tão mais caro hoje. Talvez imóvel seja. Então, o imóvel é da economia antiga. O acesso à informação é da economia nova. Quer dizer, essa moeda, ou esse jeito que a gente está fazendo negócio, está privilegiando que você tenha mais acesso à informação. Então, hoje você vai estudar mais antes de ter a sua própria casa. Eu estou fazendo uma redução um pouco ingênua, um pouco juvenil dessa conversa para ser mais objetivo, mas hoje você vai estudar mais tempo do que você é capaz, ou antes de você ter a sua casa, você vai ter que fazer mestrado, sei lá, ou você vai ter que ter mais informação, você vai ter que ter mais estudo, acesso a isso, antes de ter o seu bem, sei lá, que para a geração anterior, para gerações anteriores fazer sentido, né? Então eu acho que eu não sou tão pessimista nesse sentido de ter um descolamento tão grande, de novo, porque eu acho que só há vou falar uma coisa que você correndo, mas eu acho que só é possível, mesmo que a tendência seja de diluição, mas só é possível que a gente tenha esse mundo que a gente está tentando imaginar, e que moeda virtual faz parte desse mundo, com uma combinação com o Estado. Eu acho que sem a combinação com o Estado não terá. Isso. O Trump se o Trump pode apagar a internet no mundo, menos da China, nós estamos falando de uma disputa entre dois estados. Então eu não abandonei a minha perspectiva do Estado, eu somei uma perspectiva a mais, mas eu não abandonei a perspectiva da formação estatal nisso, que é antiga. E eu compreendo que ela seja antiga e, enfim, compreendo que ela, por ser antiga, se movimenta mais lentamente do que eu gostaria, ou do que a própria tecnologia permite que a gente faça. Mas eu não acho que é uma coisa contra a outra, eu acho que só é possível que uma sobreviva em combinação com a outra. Então eu acho que a gente tem sim economia real o suficiente para dar sustentação a isso. Eu não sou tão pessimista quanto o grego lá que está falando do tecnofederalismo. Entendeu? Acho que é uma combinação boa aí. Vai. Posso fazer um? Claro. Eu ia nessa linha também. Eu também ia. Então, pode ir, se quiser. A gente tem aqui, eu não escutei a sua palavra dentro do professor, mas eu queria fazer a pergunta, que é bem nessa linha. A gente aqui na escola estuda um autor, Michael Olson, né, que ele fala sobre esclerose institucional, inclusive é o professor que está ao seu lado, que fala sobre isso, que o Estado, ele, por essência, é poder, e ele vai crescendo esse poder, então ele vai escutando a demanda social, e escutando a demanda social ele precisa de mais poder para legitimar e dar conta a toda essa evasão, né? Hoje eu estou fazendo mestrado e a minha dissertação é sobre pessoas em situação de rua. Existe uma correlação gigantesca entre pessoas em situação de rua e adictos, né, e uso de drogas. E hoje eu entendo que o Estado é um pouco esse cara adicto, tá entendendo? Que quer sempre mais poder. Ele olha para o poder e ele se encanta pelo poder e quer sempre mais poder e vai alimentando esse ciclo. Eu acho que a história moderna nos mostra isso. O Estado ele vai crescendo, independente de qual país, mas o Estado ele tende a crescer, né? Mas a minha pergunta é, a função dessas criptomoedas é olhar para esse adicto e dizer, ao meu ver, né, na minha opinião, o Estado é um adicto, olhar para esse adicto e dizer, ei, calma, que tu está com tanto poder, que está desbalanceado isso aqui. Então eu vou colocar uma instituição privada para tentar balancear esse poder do Estado.
Se é isso a função da criptomoeda, mas ao mesmo tempo tu falou que a soberania do Brasil é 2%, então vamos dizer que essa instituição privada não tem tanto poder assim, né? Porque eu acho que não funciona essa internet, funciona. Funciona? Funciona. Então esquece só o final da pergunta. E se você vê se realmente você acha que é um check and balance, você acha que é um check and balance as criptomoedas? Pode discordar totalmente de mim também. Eu quero uma resposta mais geral aqui. Então, acho que primeiro tem a questão do contexto do welfare state. Então, por que tem tanto poder concentrado na mão do governo? Acho que é muito sobre a construção bem moderna do Estado. Tem uma mega influência do Marx nisso daí. E recomendo até como estudo a leitura de Das Kapital para entender bem de onde veio essa ideia, etc. Mas basicamente existe uma percepção, duas percepções, acho que é uma que essa questão de eficiência absoluta, perfeita do mercado, ela não funciona, precisa efetivamente de checks and balances para fazer isso funcionar, e que ela vai causar muitos danos colaterais, principalmente no sistema capitalista. E aí, no caso aqui, funcionou, concordo com essa hipótese, que é num sistema onde você exclusivamente imprime dinheiro dentro dos balanços dos bancos e não dentro da sociedade civil diretamente. Por exemplo, imagina um banco central que imprime dinheiro no celular de cada um. Seria muito diferente que imprimir dinheiro no balanço dos bancos para repassar com um spread gigantesco depois para a população bancarizada com histórico. Então, acho que basicamente a hipótese aqui é dentro de um sistema capitalista onde a mão invisível perfeita do mercado é extremamente questionável, vai ter danos colaterais muito grandes, precisa de quanto mais a gente tem esse tipo de sistema bancário e financeiro e esse sistema de capitalismo selvagem, maior vai ter que ser o Estado, porque maior vão ficar os danos colaterais a partir dessas ineficiências e, consequentemente, a gente precisa ter muito controle, muita regulação, muitos checks and balances. E, além disso, tem essa questão mais do welfare state, e isso começa a ter um pouco mais a ver com o comunismo, com Stalin, com Mao, de você vai criar uma instituição assim que vai realmente cuidar de tudo, de todo mundo, e as pessoas elas só precisam pensar no bem-estar delas e na contribuição para a comunidade. O resto, saúde, educação, etc., isso tudo vai ser provido pelo Estado, e isso é uma construção muito grande que a gente viu nas últimas décadas. Isso é mais uma construção mental do paternalismo. A gente tem esses dois entendimentos que construíram a base do Estado-mercado, que são basicamente as duas faces da mesma moeda. E aí vem a internet, e vem a Web 2 e vem a Web 3. Então, o que a Web 2 muda nisso tudo? Que é a internet das informações. Ela digitaliza nossos arranjos sociais. Então, ela digitaliza o bar para paquera em Tinder, ela digitaliza o taxista numa plataforma centralizada faz o Uber, ela muda o business model dos hotéis e até cria um Airbnb, ela transforma a Globo impressa na globo.com.br e ela cria essa digitalização de basicamente todas as indústrias e ela digitaliza o Planalto em GovBR, basicamente. Então isso é a internet dos sistemas de informação e a Web 2. E aí vem a Web 3. Por que a Web 3 ela muda isso substancialmente? Porque a Web 3 é a rede e a internet dos valores. Uma vez que a gente tem a capacidade de incluir nossas crenças, nossos medos, nossos dinheiros e nossa arte e tudo que tem valor para a gente consegue botar isso num repositório peer-to-peer criptografado em rede descentralizada e sustentada por nós distribuídos que sustentam essa rede. Na prática, a gente cria uma cooperativa de valores. E quando a gente faz esse exercício de vamos pegar essas mesmas indústrias, o que acontece na sequência? A gente tem a Fed, que cria PayPal,
que cria Bitcoin para moedas. A gente tem a Globo impresso, o New York Times impresso, que vai para o New York Times digital, que vai para a Farcastle. E aí acho que o exercício que é interessante hoje, nesses checks and balances, é o próprio Estado. Então a gente tem Planalto, tem pré-internet, Constituição de 88, etc. Daí a gente tem GovBR, e aí depois vem o Network States e as Network Societies. E o que é o equivalente de Bitcoin de um Estado, ao meu ver? É também uma cooperativa, peer-to-peer, organizada dentro de uma função de orquestração de microserviços, de funções de natureza de utilidade pública, onde a gente recorta o que é um Estado. Isso é privado. Não precisa ser privado, isso é algo onde eu discordo muito com a indústria que fala que se tem que privatizar tudo. Isso eu acho que não funciona. Eu acho que se precisa modularizar tudo, e acho que olhar isso de público-privado nessa ótica acho que está errado. Acho que o mais interessante é ver isso numa ótica de público e governamental são coisas completamente diferentes. O governo é governo. Público é público. Público quer dizer acessível para todo mundo. O que é público? O Wikipedia é público. Open source software, isso é público. Mas governamental é muito diferente. Governamental é uma instituição muito específica, que tem uma governança muito específica, que monopoliza o espaço público e vários poderes para fazer isso. Então, o que eu acho interessante de checks and balances e como essas redes criptos poderiam complementar ou substituir o famoso fork and merge com o Estado, é usando esse modelo de network state, de startup societies, onde um exercício que eu fiz com os fundadores da rede Solana, por exemplo, onde se você abrir GovBR, recortar isso tudo em microserviços, olha os milhares de microserviços que tem aqui, a imensa maioria eles são seguros. Então, o governo, na verdade, é um agregador de seguros. Você tem seguro saúde, seguro educação, seguro ninguém vai me matar na rua, seguro o que acontece se tiver uma injustiça. Então, seguro é um business. É um business onde de um lado você tem os prédios e do outro lado você tem casualidades. Então, se a gente pegar startups que olham essa função, eu vi isso acontecer em fintech. Em fintech, você tinha um banco que era Deus lá na esquina da casa, você tinha lá Sicredi, tinha lá o Banco do Brasil, 20 anos atrás. Você ia nascer e morrer no Banco do Brasil, com todos os seguros, conta bancária, pagamento, aposentadoria, absolutamente tudo. Hoje não tem mais isso daí, hoje você tem um celular, onde você tem os bitcoins, tem PayPal, você tem Nubank, você tem a conta Avenue, você tem a conta da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. Então você tem um grande unbundling e o rebundling desses microserviços financeiros. Então hoje eu vejo uma oportunidade de fazer a mesma coisa com o setor público. Pega a GovBR e veja se não tem uma startup aí, poderia ser uma PPP dentro de uma rede aberta, que não consegue operar esse micromódulo. E um governo que fez isso muito bem foi Taiwan. Taiwan tem uma modalidade que se chama V-Taiwan, que é democracia direta. Então, em Taiwan, se consegue subir no repositório governamental que tem poder de lei, que publica no jornal cada segunda-feira as novas leis, com base em propostas organizadas e executáveis da sociedade civil, que jogam as funções de governança no repositório do governo, e toda semana eles aprovam isso. Uma nova política de saúde, de educação, isso é super interessante, porque não é só criticar, é ter uma melhor ideia. Esse programa você programa a tua micropolítica pública, o microseguro, joga ele no repositório, então nas leis de aprovação, com best practices mínimas, aperta um botão, e você não precisa esperar 4 anos de botar um papel na urna. Então, o que para mim, um mundo ideal e que é bastante executável seria um ambiente público, que é um repositório open source, acessível à sociedade, onde se consegue botar propostas de funções operacionais diretamente nesse repositório, como se fossem startups.
e se botar isso na rede. Igual o Bitcoin, cada um consegue imitar uma parte da rede. Então a gente conseguiria ter esses nós, onde a sociedade civil basicamente minta esses microserviços de governança e o Estado seria apenas o agregador dessa rede, mantendo a governança da rede. E acho que isso é um dos possíveis. Você ia falar, cara? Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, não sei qual você vai responder, mas seria mais no contexto do Pix e do Drex, né? Então, a gente teve o Pix, que definiu, né, a digitalização, eliminando alguns intermediadores, né? Então, bandeira, boleto de cartão. E aí eu queria saber, né, nesse contexto, se o Drex, ele via, discutindo com vocês, mais como facilitador da soberania financeira comunitária ou mais como uma outra camada de controle institucional, assim, né? Meio que nessa coisa atual. Eu acho que é a mesma coisa, na verdade, assim, eu acho que é um bom exemplo da mesma coisa que a gente está falando. É isso, assim, quer dizer, quando o Marx fala do Macro Olson, ele fala do welfare state, porque o Macro Olson está criticando objetivamente o welfare state. Lá ele escreveu no final dos anos 70, quando o welfare state estava apresentando a sua crise. Então, a resposta e a pergunta estavam encaixadas nesse sentido. E olhando um pouco para o último exemplo, né, que você deu, o Estado também vai se reinventar nesse sentido. Quer dizer, ele também vai, porque veja, quer dizer, por que volta lá a origem da minha fala, por que em algum momento que estava muito descentralizado, que a gente acha que pode ser uma tendência hoje, de novo, dada a tecnologia que a gente tem, dado o questionamento que a gente faz sobre o superpoder que o Estado foi incorporando ao longo do tempo, a ponto de não ter água internacional praticamente, quer dizer, todos os Estados conseguiram definir isso de algum modo, né, o controle que eles têm sobre aquilo que, em tese, eles não teriam controle. Quer dizer, por que a gente centralizou? Por que em algum momento alguém achou que era mais interessante, diferentemente de nós, estamos achando mais interessante descentralizar, empoderar o indivíduo, uma perspectiva de filosofia liberal mesmo, assim, empoderar o indivíduo tem que controlar isso. É muito mais rápido o indivíduo colocar, fazer um upload da sua proposta ou de um problema que ele tem num aplicativo que alguém gerencia e que lá em cima o governo está, de alguma maneira, criando mecanismos para isso chegar até ele. Né? Quer dizer, a tecnologia pode ser nova e é ótimo ser assim. Eu tive na Estônia esses dias. A Estônia é reconhecida pelo avanço tecnológico que ela teve, essa digitalização. Mas essa digitalização na Estônia, embora tenha uma série de startups ou empresas privadas ou gente fazendo, ela é voltada para viabilizar uma velocidade maior da relação entre o Estado e os indivíduos. Quer dizer, quem apresentou o processo de digitalização na Estônia, lá no mês passado, foi uma pessoa de uma startup, mas que trabalha diretamente para o Estado estoniano, viabilizando, portanto, essa democracia quase direta, como você usou essa expressão da democracia direta, ou tem essa relação. Enfim, então volta um pouco na história, quer dizer, por que em algum momento, dado que nos parece tão óbvio, a partir da pergunta do Marcos, quer dizer, que é melhor você descentralizar, porque não descentralizar significa dar um poder exagerado para um ente, que é o Estado, que controla legitimamente ferramentas de imposição do seu poder e que alimenta o seu próprio poder, usando a sua própria ferramenta de maneira voraz. Estou entrando um pouco na sua onda, Marco. Por que é melhor não descentralizar e não empoderar, então, nesse sentido, os indivíduos e essas redes paralelas ou redes que descolam desse poder do Estado? E aí você tem níveis diferentes para fazer isso. Você pode fazer isso de maneira mais radicalizada, você pode fazer isso de maneira mais dependente do Estado ou mais relacionada ao próprio Estado. O que eu quis dizer é que eu não acredito que vai ser radicalizado, embora nós tenhamos as ferramentas para fazer isso. Porque o próprio Estado vai se reorganizar a partir disso, para ele também se ajustar a essa realidade que nós temos, a essa tecnologia que nós temos. Então, é isso. Quer dizer, não sei se é o Estado que faz e a gente segue, ou se a gente faz e o Estado segue. Eu prefiro que seja a gente que faz e o Estado segue. Enfim, eu entendo que isso é melhor para nós, no nosso pacto social. Mas, de qualquer modo, o Estado também vai se renovar. Então, ao mesmo tempo que nós conseguimos ter uma tecnologia para criar algo que dificulta que as organizações que têm mais poder
entendido o Estado como aquele que tem mais poder, porque nos dá mais autonomia para fazer isso, e isso é uma liberdade. Ao mesmo tempo, o Estado vai se ajustar para controlar. Então, não tem uma resposta objetiva para a sua pergunta. Se ela é mais liberdade ou mais controle, na verdade, é as duas coisas. As duas coisas. A questão é como nós vamos equilibrar essas duas coisas, dada a nova realidade que a gente tem, dada a tecnologia que a gente tem, dada a nossa capacidade de fazer. Volto ao meu ponto para encerrar minha longa trajetória aqui para tentar dialogar um pouco com a sua questão. Quer dizer, por que então em algum momento a gente achou que era melhor centralizar? Dado que nós achamos que hoje é muito melhor descentralizar. Porque naquele momento que a gente quis centralizar, a gente entendeu que a centralização diminuiria custos. É uma questão institucional, diminuir custos. E, portanto, abrir mão dessa negociação que envolve a construção de um outro campo, mas que vai redefinir o papel desses agentes, entendendo os agentes de maneira bem simples e bipolar, assim, o Estado e a sociedade. Porque a gente está, a partir da perspectiva de que o Estado tem poder suficiente para nos calar. Né? Quer dizer, então nós estamos aqui querendo falar para o Estado, olha, nós não vamos nos calar, nós vamos criar a nossa própria moeda, nós vamos criar nossos próprios debates sem a praça que o Estado controla. Quando eu discuto política na praça e o Estado tem a polícia, ele controla a praça. Quando eu discuto política no Facebook, quem controla a praça é o dono do Facebook, não é o Estado. E eu estou criando a minha opinião e a minha ética e o meu valor no Facebook mais do que eu faço na praça, que tem a polícia que controla. E, portanto, eu estou passando esse poder que antes era do Estado para o dono do Facebook. Mas eu não escolho o dono do Facebook. Em tese, eu escolho o Estado ou o dono do Estado, embora, evidentemente, a gente sabe que isso tem uma série de distorções. Então, ao mesmo tempo que é bastante democrático ou bastante liberal eu tirar o poder do Estado na hora que eu discuto isso no Facebook, porque daí dá essa autonomia, mas também me gera um custo imenso na hora de fazer a governança disso. E, portanto, eu quis centralizar lá atrás, porque eu entendia que dar esse poder para o Estado era diminuição de custos. E diminuição de custos era bom para mim. Isso me aproximava, de alguma maneira, de um resultado que eu poderia ter. Então, achar de novo o ponto desse equilíbrio, que eu acho que é um desafio. Não acho que é só uma questão, de novo, mais juvenil, de ficar achando que o Estado vai impedir isso. O Estado vai se reinventar também a partir disso. E ele já vem se reinventando a partir da própria fragmentação que os serviços que o próprio Estado controla, ou que ele oferece, os seguros que ele oferece, estão sendo administrados por intermediários que não são necessariamente do Estado. E aí é público, mas não é do Estado. A gente está fazendo essa discussão na educação, faz muitos anos. A educação é pública e não necessariamente estatal. Como é que eu quebro, portanto, toda essa cadeia e consigo, no meio dela, reequilibrar esses participantes? Mas, ao mesmo tempo, é controle do Estado, entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, ele não vai perder o controle dele sobre isso. Por isso que eu acho que a única saída para esse tipo de coisa é combinar com o Estado. É um jogo relativamente democrático de, talvez, de dizer mais, ou de achar um novo ponto de equilíbrio, que vai fazer com que o Estado repense essa posição e esse poder dele, mas não que ele elimine. Eu acho que eliminar ou tirar esse controle é um pouco ingênuo. De novo, estou exagerando um pouco, levando para os limites assim, do debate, né, para radicalizar o debate. Mas acho que tem um reposicionamento. O que a gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade, é ver se o Estado tem velocidade para fazer isso, que é o que a gente quer. A gente quer que ele faça isso de maneira veloz. E aí a questão é por que ele não tem essa velocidade. Só para encerrar, vou dividir com vocês. Estou bastante preocupado porque na quinta-feira vou passar um dia no Rio de Janeiro, vou dar uma aula de 8 horas. 8 horas, parece um Fidel, cara. Vou falar durante 8 horas para o pessoal do Supremo, quer dizer, do Tribunal Regional, Tribunal Regional Eleitoral. E eu vou falar isso para eles, vocês não têm capacidade, dado o histórico de vocês, dada a estrutura de vocês não têm capacidade de responder com a velocidade que nós, da sociedade, estamos exigindo que vocês tenham. Quer dizer, a gente precisa repensar sistemicamente como é que vai ser essa relação. Então eu acho que nós vamos criar, na verdade, novos sistemas com elementos diferentes, ou elementos posicionados de maneiras diferentes, e não um contra o outro, entende? Um pouco a mesma coisa. Então, no fundo, a resposta é as duas coisas. É tanto liberdade quanto controle. O que nós vamos é redefinir um pouco os expoentes dessas duas coisas no sistema que a gente está tentando construir. Foca. Então, quando você abre aqui a capa traduzida do Tecnofeudalismo, tem como subtítulo O que matou o capitalismo. Quais características do playbook clássico
do monarca morreram, acabaram para que o capitalismo morresse? Boa questão. Do monarca, especificamente? Desse Estado moderno que foi construído lá com a monarquia nacional. Exato, o Estado monárquico e o Estado moderno, balanceamento, é quase a mesma coisa. O playbook é o mesmo. Difícil. Então, na verdade, Repete a pergunta que não deu para escutar. Tem o livro que eles citaram, o Tecnofeudalismo, e o subtítulo é O que matou o capitalismo. E acho que você tinha chegado depois que eles falaram. O capitalismo atual, a estagnação, ele tem um playbook com as características dele todas certinhos. Aí eu perguntei quais características desse playbook acabaram para que o capitalismo morresse. Segundo esse autor, né? Segundo o cara que escreveu o livro. Então, acho que vou pensar mais da orquestração das camadas de poder aqui. Então, primeiro, eu acho que o mercado e o Estado são, de novo, dois componentes da mesma moeda. Então, só que o Estado está downstream do mercado. Então, se não tem Estado, se você não tem PIB. Então, você precisa ter um PIB para tributar o PIB, e aí quanto mais você tem um mercado nacional, mais, e por isso que a internet, aliás, é muito interessante, mas é muito perigoso, porque você consegue desnacionalizar boa parte do PIB, ou supranacionalizar boa parte do PIB, consequentemente você não consegue mais tributar ele também. Mas o Estado Nacional ele precisa de um grande mercado nacional para poder tributar ele, para poder financiar sua sede de poder. Então, pensando assim, se a gente olhar um pouco as camadas de poder entre toda a arquitetura do Estado moderno, do mercado moderno, dos mercados nacionais, das empresas nacionais que criam PIB nacional tributado pelos Estados nacionais que reforçam seu poder e que em tese devem servir o mercado. E por isso que muitas vezes os políticos eles têm um KPI dele que é o GDP Growth, não? O Domestic GDP, o National GDP. É isso que vai definir o orçamento deles. Então, se não é o mercado que demite eles, pode ser o próprio Estado que demite eles, porque vai ser menos orçamento para os próximos, não? Menos dinheiro disponível e, consequentemente, menos poder. E aí existe a teoria que com muita concorrência e que é efetivamente o capitalismo, então se tem um sistema de alocação de capital para os projetos mais eficientes, que vão competir com o mercado com uma base em produtos, aceitação de mercado e tratando o mercado como consumidores. Nesse livro especificamente, ele vai muito na linha dos rentistas. Então ele fala que você não vai ter mais capitalismo da forma tradicional, porque você não vai ter mais como competir por esse mercado de soberania. E aí, consequentemente, todo mundo vai se transformar em rentista, e aí você não vai ter mais alocação de capital, porque tudo que ele chama de cloud capital. A gente pensa muito que capital é dinheiro, mas capital, na verdade, acho que você deve ter uma definição exata acadêmica, mas basicamente o capital é a somatória dos recursos que você tem para executar um projeto, bem, etc. Então a gente pensa muito em dinheiro, mas capital, tem capital humano, etc. E aí, na relação de poder, ele bota o cloud capital em cima dessa relação de mercado. Então você tem o cloud, o mercado, e lá embaixo você tem o Estado. Então o que ele pensa é muito isso. E quando eu volto nesse conceito de network state, se vocês querem ler o livro, é como que é possível ter tanto poder no cloud e tão pouco poder para os próprios atores do cloud on-land, que ainda não teve esse jogo assim. Então, quando a gente pensa um pouco nas camadas de poder, e é por isso que esse é o fim do capitalismo, porque em cima do capitalismo você tem o cloud, que tem o cloud capital, que monopoliza os recursos do cloud, que são as big techs, e que ficariam upstream do mercado. Se elas ficam upstream do mercado, consequentemente elas ficam também upstream do governo. Então, quando a gente pensa um pouco na dinâmica mais recente do Vale do Silício,
Pilotil, que botou lá o Vance, que a gente pensa no Zuckerberg, no Elon, que botaram lá o Trump, e também dessas empresas cripto que financiaram a companhia do Trump, e por isso que o Drex, lá, o CBDC americano, ele vai ser não estatal, vai ser um consórcio lá. Eles efetivamente reverteram essa lógica. Então, minha lógica é mais assim. Aí, quer dizer, também vou definir onde o autor do livro parte. Quer dizer, ele é um marxista. Então ele está entendendo o capitalismo, aí volta lá na pergunta que o velho estava no fundo lá no começo da fala aqui. Ele está olhando o capitalismo industrial, né? Então, ele está definindo o capitalismo na Revolução Industrial. Quer dizer, para ele, a definição do capitalismo aparece na Revolução Industrial. Ele é um marxista. Então, esse capitalismo, o cloud capitalismo, de alguma maneira, torna o capitalismo industrial menos impactante, ou menos definidor. Assim, né? Nesse sentido, por isso que eles olham para o rentismo, né? Quer dizer, por isso que a frase dele eles olham para o rentismo. Quer dizer, o cloud capitalismo controla de tal modo os nossos fatores mais importantes, o nosso capital, os nossos fatores de produção mais importantes passam a não ser mais definidos pelas categorias tradicionais do capitalismo. Ele, marxista, enxerga essas categorias tradicionais do capitalismo lá na Revolução Industrial. E isso deixa de ser controlado, definido por essas categorias mais tradicionais, porque agora você tem os fatores de produção, usando uma terminologia antiga, os fatores de produção que a gente chama de capital, no cloud capitalismo. E se eles estão no cloud capitalismo controlados pelas big techs, por exemplo, eles, como ele falou, eles passam a nos alugar todos os fatores que a gente precisa. E aí você não tem mais a definição clássica do capitalismo, e sim o aluguel dessas coisas como sendo a relação institucional mais importante, né? Quer dizer, aquilo que faz a mediação entre os agentes mais importantes. E essa dimensão, só para confirmar, assim, essa dimensão de que esse capitalismo foi estruturado on land, né? Quer dizer, na Revolução Industrial, numa economia mais real, digamos assim, e menos virtual. Quando essa economia virtual assume esse espaço virtual, fundamentalmente, ele cria uma distância muito grande entre o modo como a gente decide o poder on-land e o modo como a gente decide o poder com esses novos elementos, ou esses elementos que estão no cloud capitalismo. E aí que abre um buraco, aí que abre uma boca de jacaré imensa entre eles, e aí a disputa, portanto, do poder passa a ser aí. Como ele acha, o cara do livro acha, que os caras que controlam esse cloud capitalismo, que são as big techs, né, conseguem ter mais poder, ou conseguem definir muito mais, determinar muito mais como é que vai operar um jogo de poder on-land, que, portanto, há uma ruptura. E aqui aconteceu uma ruptura na cabeça dele. Fala. Agora uma outra pergunta. O capitalismo hoje em dia é muito... O pessoal coloca muito como se tivesse surgido na Revolução Industrial. Mas isso é só uma adaptação. Na minha visão, o capitalismo, na verdade, vem com a unificação da moeda. Em si, foi lá que... O capitalismo, o comércio, em tese, já existe desde sempre, mas a unificação da moeda foi onde a gente setou o capitalismo atual como as regras, as normas que a gente vê do capitalismo. Vocês acham que esse capitalismo monárquico é o capitalismo que funciona para a democracia? O que você entende por funcionar? Ser o ideal, eficiente, compatível. Então, para mim, acho que tem uma definição do ideal que é bastante diferente. Eu acho que a gente poderia eu acho que a gente tem hoje o ferramental para que o indivíduo ele tome um poder de agência absolutamente substancial sobre todas as características da sua vida econômica e social, inclusive governança e inclusive as funções públicas. Então acho que a gente está com essa possibilidade de novo, a gente foi programado socialmente para pensar muito em permissionamento. Então, o que a gente pode fazer ou não pode fazer. E era isso com o banco. Então,
o Estado nos permissiona as operações mercantis e o governo nos permissiona o que é de direito civil, o que é de direito penal, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E ele nos permissiona isso particularmente porque a gente vive na falácia que existe um consenso a partir das eleições em fases, em 4, 5, 6 anos, via representantes. E isso é uma grande falácia, até porque, considerando que isso funcione, ainda é uma relação de shareholder, não uma relação de cliente. Então, o verdadeiro consenso é quando a gente consegue ter alternativas. E como a democracia representativa, no caso, ela não nos dá nenhum poder de escolha, a gente consegue trocar o ator, a gente não consegue trocar o sistema. Então, se não tem o boletim na urna, a gente troca o sistema. Se trocar o ator, e é uma relação, supondo que isso funcione, para não falar nem ativo nem sujeito, na versão otimista, é uma relação de shareholder. Então, o que de assembleia? Então, o que uma assembleia, um shareholder, ele faz? E o tipo de relação que ele tem com o monarca é uma relação de sedução, constante sedução. Por quê? Porque você vai voltar para o cara. Então, é igual uma governança corporativa. Você vai na assembleia, no shareholder meeting, e você vê lá se você demite o CEO ou não. Então, o CEO, ele tem, ao invés de ter um tipo de prestação de contas objetiva de um cliente, que se o cliente estiver insatisfeito, ele troca de produto, ele tem uma relação de o pior que pode acontecer é ser demitido como executivo, mas não como sistema inteiro. Então, eu gosto muito de comparar isso com, sei lá, vamos supor, segurar. Se você não gosta vamos supor, teu iPhone quebrou. O que você faz? Você faz uma assembleia para demitir o Tim Cook, ou você vai lá na loja da Samsung e você compra o Samsung? Você não faz uma assembleia para demitir o Tim Cook para fazer um celular que preste. O melhor voto é trocar de sistema. Mas você não consegue trocar de sistema com governança. É a única grande indústria onde você não consegue trocar de sistema. Você não consegue trocar de produto. Você só consegue trocar de CEO. Então, o que a gente está se propondo a fazer, que é, ao meu ver, o que é algo desejável num sistema democrático, onde existem monarcas, e onde eu tendo a defender o consenso entre os governados e os governantes, é um sistema onde se tem efetivamente escolha. E hoje se não tem escolha, principalmente no Brasil, num país tão continental como o Brasil, você pode voar 6 horas daqui e você ainda está no Brasil. Então, a única forma, como que a gente conseguiria ter uma opção sem fazer uma saída física e fiscal do Brasil, com opt-in e opt-out, independente do SAP? Para mim, um mundo ideal é esse mundo onde a gente tem essas micronações, onde a gente poderia ter 1000 embaixadas em São Paulo de 1000 contratos sociais diferentes, físicas e digitais, fazer um opt-in e um opt-out, que é igual hoje em dia. Se você não gosta do Banco do Brasil, você entra no banco no dia seguinte, isso é o melhor voto. Então, como que a gente consegue criar esse o que chama de Open Governance, com um sistema de opt-in e de opt-out, para tornar a relação dos governos com os seus cidadãos como uma relação de cliente. E o cliente ele tem efetivamente uma opção, e quando ele não gosta do produto de governação, ele troca o produto. Então, isso para mim é o mundo ideal, desejável, e hoje a gente tem um ferramental para que isso seja possível. Legal. Acho que é isso, Gabriel. Agora eu responderia com uma pergunta: você tem que pensar na China. Se esse capitalismo, que se chama de capitalismo, é compatível com o ambiente institucional das monarquias, do playbook das monarquias que criaram o Estado moderno e tal, eu acho que a atualização da pergunta seria compatível com a China. Porque a China, você tem menos chance ainda de trocar as regras. É mais difícil trocar as regras na China do que no mundo ocidental. Quer dizer, você imagina se o mundo ideal é a gente conseguir trazer essa lógica, essa mentalidade, ou essa prática, que seja, que é característica do mercado. Quer dizer, eu posso trocar o meu Apple pelo Samsung sem necessariamente demitir o presidente, ou pedir para demitir, sei lá, a regra da Apple. Mas eu não consigo fazer isso com os sistemas de governo, não consigo fazer isso com as regras. E eu só conseguiria fazer isso, ou não fazer isso, mas eu conseguiria chegar perto de fazer isso se eu tivesse muitas institucionalidades diferentes, que eu tivesse facilidade para transitar entre elas.
Aí eu poderia escolher a que mais se aproximaria de mim, enfim, eu poderia fazer esse movimento. Então, a descentralização política seria boa nesse sentido. Aqui a gente está chamando de estou generalizando, chamando de descentralização política. Quer dizer, se alguém está muito distante disso, é a China. E a China tem, em tese, resultados tanto do cloud capitalism quanto do capitalismo mais tradicional, mais real, como ele estava perguntando as moedas lá do lastro e tal, das moedas. A China tem os dois, ou ela avança com os dois. Então, acho que uma boa atualização da pergunta é ver se a China é competitiva. Né? Eu não sei, estou respondendo uma pergunta para ter uma saída esperta, porque eu não sei exatamente a resposta, mas estou pensando no mesmo problema em outros, ou com outros agentes, em outros atores da pergunta. É isso. Vai. Professor, para você. É isso, vamos. Ah, você já tinha falado. Não, mas pode ser. Tá. Continuando na mesma sequência aí que você estava falando, principalmente da China, a China já tentou proibir tipo, o cripto umas 10 vezes. Já proibiu o cripto. 10 é pouco. Foram várias vezes que eles tentaram proibir e eles nunca conseguem. No meu ver, é um incentivo muito grande. Há 16 anos atrás, um cara que tinha um Bitcoin não comprava tipo, nem 1 litro de gasolina. Hoje em dia ele compra 200 mil litros, tipo 100 mil litros de gasolina, vai aqui no Brasil, com um Bitcoin. Então, o incentivo de você dar defund nesses sistemas governamentais, para você ter um sistema onde o governo e esses políticos que sempre vão beneficiar ali, porque ele precisa beneficiar sempre a grande massa, porque a economia do político são votos, então ele precisa beneficiar quanto mais gente possível. E geralmente essa quantidade maior de pessoas são pessoas menos instruídas e que têm uma preferência temporal mais curta do que pessoas que têm uma instrução maior. Então, não vai ter um defund exatamente dessas pessoas que são mais produtivas dentro da sociedade, desse sistema, para poder, entendeu? Essa é a minha visão para o futuro. Fica algo mais próximo do que ele acredita, que tipo, o incentivo é muito grande para você tirar seu dinheiro desse sistema. Claro, não, eu compreendo. E essa era a previsão que a gente fazia alguns anos atrás. Eu não sei se ela está invalidada, talvez seja só uma questão de tempo, mas a previsão que a gente fazia alguns anos atrás. Quer dizer, quando essa perspectiva chegar mais transparente, ela estiver mais transparente, mais fácil, mais acessível pelos próprios chineses, que ficarão mais ricos. Quer dizer, traduzindo assim de maneira simples, basta que os chineses virem classe média e tenham acesso a isso, que eles vão perceber a encrenca que eles estão metidos. Né? E aí eles tendem a fazer um enfrentamento disso. Mas isso pode ser um olhar nosso. Eu concordo com você, eu acho que esse é o mundo ideal de fato. Esse mundo ideal parece bastante interessante para mim. Eu gostaria de viver um mundo desse, mas a gente já fez essa previsão alguns anos atrás. Então, repito, né, quando isso avançar de um modo que os próprios chineses enriquecidos, dado o crescimento econômico que eles tiveram nas últimas décadas, e eles acessarem isso, eles vão perceber o tamanho da encrenca e, portanto, eles mesmos vão se afastar, eles vão tirar a legitimidade do império, né, do monarca, do imperador. Mas eu não sei se isso é uma visão nossa de entender as coisas. Eu realmente acho que isso pode ter uma visão, uma maneira nossa de entender as coisas. Eu não sei se realmente os chineses entendem assim. Acho que ele tem outro tipo de coisa que dá um outro tipo de coesão, um outro tipo de impacto social para ele. E talvez ele esteja rindo da gente nesse sentido. Imagina. A gente não corre nenhum risco deles. Não sei, é só de novo, não tem uma resposta objetiva, não sei o que vai acontecer no futuro, mas talvez seja um viés nosso olhar para ele. Até complementando, acho que também a gente tem um viés muito ocidental pensando assim, porque essa questão do indivíduo, etc., é um viés bastante peculiar, porque a gente vê muito o corpo meio vazio da China aqui, mas a China é o próximo superpoder e as melhores tecnologias estão aí, as melhores instituições estão aí, os melhores engenheiros estão aí, as melhores infraestruturas estão aí. Então, eu acho que até a prosperidade
individual e coletiva, a partir de certo momento, quando a gente tem uma governança muito bagunçada também, ela pode ser super liberal, mas ela vai gerar uma miséria estrutural, que se a gente bagunça isso demais, a gente não acessa a prosperidade. E acho que as civilizações que se deram muito bem ao longo da humanidade são aquelas que conseguiram criar prosperidade. Então, eu acho que o superliberalismo e umas instituições superliberais em alguns momentos da história, elas criaram efetivamente abundâncias sem precedentes, mas precisa ter instituições muito específicas, muito bem pensadas, muito bem estruturadas, para que isso seja uma carona e não uma bagunça social também. Então, acho que depende um pouco disso. E até a China, o principal motivo da prosperidade da China são justamente essas governanças especiais que começaram na transição do Mao Tse-tung para Deng Xiaoping com Shenzhen, um país dos sistemas. Então, quando o Deng assumiu a China pós-maoísmo, ele criou uma China completamente diferente. Ele criou uma China com duas velocidades. Ele não conseguia comprar a briga de uma mudança radical do Partido Comunista na China, mas na prática ele mudou completamente a estrutura de mercado na China. Ele testou isso com Shenzhen. Shenzhen era um pedaço de barro a 1 hora de Hong Kong, e hoje em dia é o hub global de global manufacturing, de hardware, uma cidade de 20 milhões de pessoas, uma das mais ricas do mundo. E ele efetivamente fez isso. Um país dos sistemas, a gente vai concluir o teste, a primeira grande startup society, onde a gente cria esse microestado em Shenzhen. Deu super certo e hoje em dia cada província na China tem sua zona econômica especial. São leis diferentes da China, são leis completamente diferentes. Tem algumas junções de alguns sistemas de informação, mas hoje 50% do PIB da China ele acontece dentro dessas startup societies, dentro dessas zonas especiais, que tem um conselho especial, que tem uma autoridade especial. Então acho que a própria China, acho que ela é um bom exemplo dessas camadas. E acho que o futuro não é se o Estado vai morrer ou não, acho que ele vai ser fundamentalmente reconfigurado. Nubank não matou o Itaú e acho que o Bitcoin também não matou o Itaú. Então acho que você vai ter mais um focus on core, tem algumas infraestruturas que os estados têm que vão ser substancialmente reforçadas e que vão ser usadas como se fosse uma barriga de aluguel. Então acho que o poder dos estados vai crescer, acho que não vai decrescer, mas acho que você vai ter alguns layers, igual em criptos, layer 0, layer 1, layer 2, e acho que cada vez mais a gente vai ter núcleos híbridos que vão se plugar nos sistemas mainline, mainstream, e fazer esse fork and merge e reconfigurar um pouco a função dos estados. Igual você pode ter no teu open banking, você pode ter uns seguros, uma startup fez, você pode ter um Bitcoin, uma rede peer-to-peer fez, isso tudo dentro do teu aplicativo do Banco do Brasil, onde você já tentou a poupança, por exemplo, e onde você vai ter um botão do serviço do governo. Então acho que os governos eles podem entender aí em super maximizar a infraestrutura deles, que eles criaram, mas abrir essas brechas e ter esse híbrido. Isso aí. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo que veio e também pelo professor Miller e pelo Hugo de aceitarem o convite e compartilhar seu conhecimento e tempo. Salve de palmas.